amigos taxistas na plateia. Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a reunião ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, de 24 de novembro de 2025. Solicito ao vereador Tari, venha compor a mesa, secretária já justificada Fabiana, nos representando em Brasília. Solicito o vereador Tari que faça a leitura do expediente. Desculpa aí. Solicito a dispensa da leitura da ata de número 1819, de 3 de 11 de 2025. Em votação. Ata de número 1819, aprovada por 8 votos, menos o voto ausente da vereadora Fabiana. Solicito o vereador Tari que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, mesa diretora, funcionários da casa, dos carros, população geral e os munícipes presentes aqui no plenário. Referência: encaminhe projeto de lei número 032 de 2025. Excelentíssimo senhor prefeito, pelo presente passando nas mãos de vossa senhoria um projeto de lei abaixo discriminado para apreciação e posterior aprovação dos 9 vereadores dessa grande Câmara Municipal em caráter de urgência e urgentíssimo. Projeto de lei número 032 de 2025 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Na certeza de pronto acolhimento, subscrevemos com elevada apreço e consideração, atenciosamente, Guilherme Souza Nogueira. Primeira votação. Projeto de lei ofício 2025, número 516. Projeto de lei, gabinete do prefeito. Excelentíssimo senhor prefeito da presidente da Câmara, novos edis. Temos a honra de encaminhar a vossa excelência aos demais edis para apreciação desta grande Câmara de Leis, o incluso projeto de lei número 034/2025, 19 de novembro de 2025,
que estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo e da outras providências. Em anexo segue a mensagem do projeto de lei, em referência aos que estão dispostos os argumentos fáticos e jurídicos que fundamentam a apresentação dessa proposição a este Poder Legislativo. Cordialmente, Guilherme de Souza Nogueira. Projeto de Lei número 034, 19 de novembro de 2025, estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Os meios oficiais de comunicação, publicidade e divulgação dos atos normativos e administrativos que se sujeitam ao princípio constitucional da publicidade do município de Rio Novo, bem como os órgãos da administração direta, são o vale de aviso dos órgãos públicos e o Diário Oficial Eletrônico. Artigo 2º. O Diário Eletrônico será veiculado na rede mundial de computadores em endereço eletrônico, podendo ser consultado sem custo independentemente de cadastramento. Artigo 3º. As publicações no Diário Eletrônico serão realizadas a partir da regulamentação desta lei e se dará por ato do chefe do Executivo no prazo máximo de 30 dias. Artigo 4º. O município, desde que observe as formalidades desta lei, poderá realizar a publicação no meio eletrônico diretamente ou por meio de terceiros. Artigo 5º. A implantação do Diário Eletrônico no município deverá ser precedida de divulgação por meio de afixação do vale de aviso da Prefeitura Municipal durante 15 dias que anteceder. Artigo 6º. A responsabilidade pelo conteúdo da publicação é do órgão que produziu. Artigo 7º. Os direitos autorais das publicações no Diário Eletrônico são reservados ao município. Artigo 8º. O município manterá nos quadros de aviso de seus poderes e órgãos cópia da versão impressa da última edição que constar na publicação de atos municipais. Parágrafo único. O município poderá disponibilizar a cópia da versão impressa do Diário Eletrônico mediante solicitação e pagamento do valor correspondente à sua reprodução. Artigo 9º. As edições do Diário Eletrônico atenderão os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP, Brasil, instituída pela medida provisória número 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. Parágrafo 1. Competirá ao prefeito municipal designar as pessoas responsáveis pelas assinaturas dos atos do Poder Executivo a serem publicados no Diário Eletrônico. Artigo 10º. Os atos, após serem publicados no Diário Eletrônico, não poderão sofrer modificações ou supressões. Parágrafo 1. Eventuais retificações de atos deverão constar de nova publicação. Artigo 11. As despesas com a execução da presente lei incorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 12. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias. Artigo 13º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 19 de novembro de 2025. Guilherme Souza Nogueira, Prefeito Municipal. Justificativo. Senhor Presidente, novos edis. Temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência e aos demais edis para apreciação dessa grande Casa de Leis, o incluso do projeto de lei 034/2025 de 2019, de 19 de novembro de 2025, que estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo e da outras providências. O presente projeto de lei tem por meta principal definir através de legislação específica os meios oficiais em que ocorrerão as publicações dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo. Assim como o município já integra a Associação Mineira de Município, a AMM, entendemos que adotar o Diário Eletrônico da AMM como instrumento oficial para a divulgação e publicação dos atos do município
se revela como uma medida mais rápida, eficaz e economicamente viável. Tal medida se mostra essencial na medida em que a Lei Federal 14.133/2021, que instituiu as novas regras de licitação e contratos, exige que os extratos dos editais sejam publicados nos diários oficiais, federal, estadual e regional. São essas, em resumo, as ações que nos levam a submeter ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Solicitamos que essa Egrégia Casa de Leis, Casa Legislativa, aprecie e discute e aprove o presente projeto de lei, por se tratar de interesse público relevante. Assim, diante do alcance do Diário Eletrônico da ANM, o mesmo se mostra como um instrumento adequado para atender as exigências legais, lembrando que o referido diário já vem sendo com bastante sucesso usado por vários municípios. Finalmente, lembramos que a adoção desse diário, além de atender às regras da lei de licitações, ainda garante o cumprimento do princípio da transparência, ficando ainda registrado que o site do município continuará sendo utilizado para fins de divulgação das informações de interesse público. São essas, em resumo, as razões que nos levam a submeter ao Poder Legislativo o presente projeto de lei. Solicitamos que essa Egrégia Casa Legislativa aprecie e discuta e aprove o presente projeto de lei, por se tratar de uma importante ferramenta destinada ao atendimento das novas regras da lei de licitações e contratos. Assim, esperamos que os vereadores nos auxiliem nessa situação, buscando sempre o melhor para a nossa população, uma vez que os poderes públicos devem sempre trabalhar em conjunto para que nossa cidade sempre caminhe no sentido do progresso e do desenvolvimento. Rio Novo, 19 de novembro de 2025, Guilherme Souza Nogueira, prefeito municipal. Projeto de Lei número 014/2025 dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de Rio Novo e da outras providências. Primeira votação. Emenda modificativa e aditiva ao projeto de lei 015/2025, que autoriza o Legislativo Municipal que cria o cadastro municipal de vagas de emprego em Brega Rio Novo e da outras providências. Em análise ao projeto, muita votação. Já foi lido, né? Em análise ao projeto em epígrafe, os vereadores que abaixo do extremo propõem a seguinte emenda modificativa aditiva ao projeto, acrescentando o artigo 11 e para que o artigo 6 e 10 passem a contar com a seguinte redação. Artigo 6. Para a execução do projeto serão necessários recursos humanos, auxiliar administrativo que será responsável pela coordenação do projeto, bem como pelo atendimento ao público, recursos materiais, computadores, impressores e acesso à internet, espaço físico para atendimento, sistema informatizado de gestão de vagas, recursos financeiros, custeio básico para aquisição de equipamentos, manutenção do sistema de divulgação, possibilidade de parcerias com órgãos estaduais, federais e entidades privadas. Artigo 10. O presente projeto será regulamentado mediante decreto legislativo para que passe a surtir efeitos. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 17 de novembro de 2025. Vereadores proponentes: Wellington Costa e Tarek Gouveia Barulho. Projeto de lei número 015/2025, autoria Fabiana Araújo Rodrigues, cria o cadastro municipal de vagas de emprego, emprega Rio Novo e da outras providências. Já.
Em primeira votação, o projeto e a emenda em única votação. Projeto de lei número 016/2025, em segunda votação, de autoria do vereador Otávio Gouveia Valor, que altera a denominação do governador público e determina outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou. Já foi lido também. Emenda aditiva ao projeto de lei 017/2025, que autoria do Legislativo Municipal, que altera o dispositivo da lei número 42/2025, que regulamenta a concessão de diários aos agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, e da outras providências. Em análise ao projeto de república, os vereadores que abaixo subscrevem, propõe a seguinte emenda aditiva ao projeto, acrescentando o inciso 16 ao artigo inciso 3 ao artigo 3 para passar a contar com a seguinte redação. Artigo 3. Autorização para o afastamento de servidor ou agente político observarão os seguintes critérios. Inciso 1. As viagens de interesse do mandato parlamentar dependerão do requerimento do interessado e de aprovação prévia do plenário da Câmara Municipal. Inciso 2. Serão autorizados pelo presidente da mesa diretora mediante requerimento justificativo. A linha A. As viagens de representação de agentes políticos, as viagens para a capacitação de servidores públicos da Câmara Municipal. Inciso 3. As viagens de interesse do mandato parlamentar que envolvam interesse de urgência e urgentíssimo poderão ser votados com meio eletrônico remoto, desde que devidamente justificados e comprovada a urgência. Parágrafo 1. Autorização de viagem dependerá do preenchimento de formulário próprio com exposição detalhada dos motivos, objetivos, destino e período de afastamento. Parágrafo 2. As despesas com transporte e inscrição em eventos poderão ser custeadas pela Câmara Municipal por meio de adiantamento ou ressarcimento, conforme as normas de contabilidade pública, sem prejuízo do pagamento das diárias. Rio Novo, 24 de novembro de 2025, vereador proponente Hélio Costa Souza Silva. Projeto de lei número 017/2025, autoria o Hélio Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança e Otávio Gouveia Valor. Altera dispositivos da lei número 42/2025, que regulamenta a concessão de diários em agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, para outras providências. Encaminhar para aparecer nas comissões de legislação e finanças. Projeto de decreto legislativo 010/2025 dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao excelentíssimo senhor José Guilherme Ferreira Filho. Única votação. O presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, do Estado de Minas Gerais, com suas atribuições. Projeto de decreto legislativo número 100/2025 de única votação. Dispõe sobre a concessão de título de cidadão honorário ao ilustríssimo senhor Marcelo Guilherme de A. Ferreira. Única votação. Indicação número 04/2025, autoria Fabiana Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Brito. Os vereadores que abaixo subscrevem suas atribuições legais, regimentais, têm respeitosamente indicado ao senhor prefeito municipal de Rio Novo, senhor Guilherme Souza Nogueira, a adoção das providências necessárias para o envio do projeto de lei em anexo a esta casa, que de título a criação do programa Remédio em Casa no âmbito do município de Rio Novo e da outras providências. Contando com a sensibilidade com a população, solicitamos a análise e encaminhamento da proposta na forma de projeto de lei. Rio Novo, 5 de novembro de 2025, vereadores proponentes, Fabiana Araújo Rodrigues, Sandro Gonçalves Brito.
Requerimento número 363/2025, autoria José Romeu de Oliveira Tostes, ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que após subscrever requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Seja reiterado o requerimento número 319/2025, que solicita cópia das autorizações das portas de árvores, informações sobre o projeto de tubulação na rua Evaristo Braga. Justificativa. O presente reitera se faz necessário, visto que a resposta enviada pelo Executivo ao requerimento solicitado não foi esclarecedora o suficiente e não foram remetidos as cópias solicitadas. Sala de sessões de Cia Lopes, 10 de novembro de 2025, José Romeu de Oliveira Tostes, vereador componente. Requerimento número 364/2025, autoria Dário Correia Barreto. Ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais, o vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer o nivelamento da pavimentação da rua Marcelo do Amigo de Araújo, bairro Nossa Senhora Aparecida. Justificativo. Parte da pavimentação da cidade da rua encontra-se muito desnivelado, causando transtorno aos pedestres e condutores. Sala das sessões, Cia Lopes, 3 de novembro de 2025, vereador complementar do Vivaldo. Requerimento número 365/2025, autoridade do Vivaldo, senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que após subscrever requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer a colocação de iluminação na rua Alete Dias de Paiva, parte compreendida nas ruas Dr. Gabriel Guimarães e Célio Ribeiro Guimarães, do bairro Novo Horizonte. Justificativa. A parte da rua cidade está completamente escura, causando insegurança e vários outros transtornos de moradores e dos transeuntes. Sala de sessões de Cia Lopes, 3 de novembro de 2025, vereador componente da área Correia Barreto. Requerimento número 366/2025, autoria do Wellington Costa Souza Silva, ao senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que após subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Que seja elaborado e enviado um projeto de lei para a regulamentação municipal do transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo. Justificativo. A presente solicitação fundamenta-se na constatação de que há empresas e empreendedores locais com interesse imediato em iniciar atividade de intermediação e prestação de serviços de transporte por aplicativo em nosso município, o que demonstra demanda social crescente e necessidade de adequação da legislação municipal ao cenário contemporâneo de mobilidade urbana. Cumpre-se destacar que, com a promulgação da Lei Federal 13.640/2018, que alterou a Lei 12.587/2012, Política Nacional de Mobilidade Urbana, foi introduzido o artigo 11º, a linha A, dispositivo que atribui competência exclusiva aos municípios e ao Distrito Federal para regulamentar e fiscalizar o transporte remunerado, privado, individual de passageiros. Essa atribuição, conferida no contexto do federalismo cooperativo, representa um chamado normativo para que os entes municipais exerçam ativamente seu papel regulador, disciplinando condições, requisitos, parâmetros operacionais, mecanismos de fiscalização e demais elementos necessários à adequada organização dessa modalidade de transporte em seus territórios. Reconhecendo a existência e a legitimidade dessa atividade econômica, de modo a conferir base normativa suficiente para a sua operação, o artigo 11º, a linha A, demonstra que há necessidade que os municípios estabeleçam regramento próprio de natureza complementar. Nesse sentido, entre os objetivos da regulamentação municipal, tem-se a permissão ao poder público municipal de estabelecer critérios objetivos e transparentes para o cadastramento e o funcionamento dos prestadores de serviço, de modo a estabelecer parâmetros uniformes de atuação, evitando discricionariedades indevidas, possibilitará, além disso, a instituição de garantias de condições mínimas
de segurança, fiscalização, qualidade ao usuário, de modo a reforçar a proteção do interesse público e a observância das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. De igual modo, a regulamentação poderá evitar potenciais conflitos operacionais ou concorrenciais com outras modalidades de transporte já regulamentadas, permitindo a convivência equilibrada entre diferentes sistemas de deslocamento urbano e prevenindo distorções decorrentes da atuação descoordenada entre os diversos agentes econômicos. Finalmente, ao conferir maior previsibilidade e estabilidade normativa às empresas interessadas em exercer atividade econômica lícita e respaldada pela legislação federal, a normatização municipal poderá instituir um ambiente institucional seguro, de modo a incentivar investimentos, estimular a livre iniciativa e fortalecer a dinâmica econômica local. De igual modo, faz-se necessário assinalar que o princípio da eficiência administrativa, consagrado no artigo 37 da Constituição Federal, impõe ao Poder Executivo a adoção de medidas normativas destinadas a aperfeiçoar e organizar o serviço público e privados que integram a dinâmica municipal, particularmente aqueles diretamente relacionados à circulação de pessoas e ao funcionamento da economia local. Nesse sentido, a elaboração do projeto de lei, por Vossa Excelência, autoridade dotada de iniciativa legislativa direta em matéria de interesse local e organização administrativa, poderá contribuir para harmonizar a atuação da administração com o marco regulatório federal vigente, bem como para evitar incertezas jurídicas ou conflitos interpretativos acerca da atuação das empresas interessadas em operar no município. Diante do exposto e considerando a necessidade que Rio Novo acompanhe a evolução normativa nacional e assegure condições adequadas ao exercício de atividades relevantes para a sua mobilidade urbana e sua economia, requer formalmente que Vossa Excelência elabore e encaminhe à Câmara Municipal projeto de lei destinado à regulamentação local do transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo, nos termos do artigo 11º, a linha A da Lei número 12.587 de 2012. Certa atenção e sensibilidade administrativa de Vossa Excelência com a matéria renova e protege elevado destino. Sala de sessões, Messias Lopes, 18 de novembro de 2025, o Hélio Costa Souza Silva, vereador, proponente, vice-presidente da Câmara Municipal. Requerimento 367, 2025. Autoria, vereador Dário Gouveia Valonta. O senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. O vereador que abaixo subscreve requer que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal solicitação abaixo. Vem requerer as seguintes providências na quadra esportiva Gerinô, na zona de Oliveira, localizada no bairro Serão. Colocação de calhas nas laterais, providências quanto à água que escorre da parte da bancada para dentro da quadra, sargento, e colocação de tela na parte que fica de frente para a bancada, servindo como proteção. Justificativo: a falta das calhas compromete a estrutura e prejudica a prática esportiva, por causa das goteiras. Grande parte da água da chuva escorre para dentro da quadra, comprometendo o uso da mesa e a falta de tela no vão de frente para a arquibancada, torna inseguro para as pessoas assistirem aos eventos, ficando dessa forma nítida a importância do atendimento ao pedido. Sala de sessões de César Lopes, 17 de novembro de 2025, vereador do Parlamentar, Gouveia Valonta. Ofício número 469 de 2025. Tem necessidade de seguir os ofícios, já que eles já estão no sistema da TEC 10 para todos nós. Se quiser, eu faço a leitura.
Não foi enviado pelo senhor prefeito os ofícios número 469 de 2025, ofício 470 de 2025, ofício 471 de 2025, ofício 472 de 2025, ofício 473 de 2025, ofício 474 de 2025, quatro sete cinco de 2025, 476 de 2025, quatro sete sete de 2025, 478 de 2025, ofício número 500 de 2025, e ofício 509 de 2025. Ordem do dia. Agradeço ao vereador Dário pela leitura do expediente. Para colocar em votação projeto de lei de número 032/2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação e da Comissão de Finanças já inseridos. Coloque a primeira discussão e votação. Projeto de lei de número 32/2025, aprovado por 8 votos, menos o voto da vereadora Fabiana ausente. Projeto de lei de número 33/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre os benefícios eventuais no âmbito da política pública de assistência social do município de Rio Novo e da outras providências. Já foi encaminhado com parecer jurídico inserido, aguardando pareceres das comissões. Projeto de lei de número 34/2025, de autoria do Executivo Municipal, estabelece os meios oficiais de publicação dos atos normativos e administrativos do município de Rio Novo e das outras providências. Encaminha as comissões para edição de parecer. Projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 03/2025, que altera dispositivos da Lei Orgânica
município de Rio Novo para adequá-la à Constituição Federal, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao novo regimento interno da Câmara Municipal e da outras providências, de autoria de todos os vereadores. Já foi encaminhado, aguardando assinaturas e pareceres das comissões e assinatura de todos os vereadores. Por isso, retiro da pauta de votação hoje. Projeto de lei de número 014/2005, de autoria dos vereadores Sandro Gonçalves Dutra e Fabiano Araújo Rodrigues, que dispõe sobre a padronização, alinhamento e identificação da fiação aérea no município de Rio Novo e da outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 014/2025, aprovado por 8 votos, menos o voto da vereadora Fabiana ausente. Emenda aditiva de número 05/2025, de autoria dos vereadores Tarek e Wellington, ao projeto de lei de número 015/2025, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que cria o Cadastro Municipal de Vagas de Emprego, Emprega Rio Novo e da outras providências. Coloco em única discussão e votação. Emenda aditiva de número 05/2025, aprovada por 8 votos, menos o voto da vereadora Fabiana ausente. Projeto de lei de número 015/2025, de autoria do vereador Fabiano Araújo Rodrigues, que cria o Cadastro Municipal de Vagas de Emprego, Emprega Rio Novo e da outras providências, com emenda inserida. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 015/2025, aprovado por 8 votos, menos o voto da Fabiana ausente. Projeto de lei de número 016/2025, de autoria do vereador Tarek Corrêa Baroto, que altera a denominação a logrador público para a Avenida Milã e determina outras providências. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em segunda discussão e votação. Projeto de lei 016/2025, aprovado em segunda votação por 8 votos, menos o voto da vereadora Fabiana ausente. Projeto de lei de número 017/2025, de autoria dos vereadores Wellington Costa Souza Silva, Sebastião José Esperança e Tarek Corrêa Baroto, que altera dispositivos
na Lei de número 42/2025, que regulamenta a concessão de diárias aos agentes políticos e servidores públicos da Câmara Municipal de Rio Novo e da outras providências. Já foi encaminhado com parecer jurídico inserido. Vou pôr emenda. Coloco em votação emenda ao projeto de autoria do vereador Wellington. Pela ordem, A palavra, vereador Wellington. Tendo em vista que ainda falta os pareceres de comissão no projeto principal, se for possível submeter em votação, que de qualquer forma o projeto principal vai ser remetido novamente para as comissões para deliberar sobre o parecer. Obrigado. Continuamos aguardando os pareceres das comissões de legislação e de finanças, mas coloco no momento a emenda em votação. A palavra ao vereador Santos. Boa noite a todos, nobres vereadores. Boa noite, presidente, nobres vereadores, meus carros. Eu quero sequestrar essa emenda para finalizar ela por dentro. Eu tenho direito de sequestrar a emenda. Prazo. É isso. Será pedido prazo regimental, senhor. Projeto de resolução 7/2025, que reformula o regimento interno da Câmara Municipal de Rio Novo e da outras providências, de autoria de todos os vereadores, já foi encaminhado, aguardando a assinatura de pareceres das comissões e a assinatura de todos os vereadores. Por isso, retiro de votação. Projeto de decreto legislativo de número 06/2025, de autoria do vereador Sebastião José Esperança, que dispõe sobre concessão de título de cidadão honorário ao excelentíssimo senhor José Guilherme Ferreira Filho. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em única discussão em votação. Houve a besteira de fazer comentário ao título, uma vez que a justificativa estabelece toda a categoria de aceitação a essa homenagem. Projeto de decreto legislativo de número 06/2025, aprovado por 8 votos, menos o voto da vereadora ausente Fabiana. Projeto de decreto legislativo de 07/2025, de autoria do vereador Sebastião José Esperança, que dispõe sobre concessão de título de cidadão honorário ao ilustríssimo senhor Marcelo Guilherme de Aro Ferreira. Parecer jurídico e parecer da Comissão de Legislação já inseridos. Coloco em única discussão e votação. Projeto de decreto legislativo 07/2025, aprovado por 8 votos, menos o voto da Fabiana, vereadora ausente. Indicação de número 04/2025, de autoria dos vereadores Fabiana Araújo Rodrigues e Sandro Gonçalves Dutra, que dispõe sobre a criação do programa Remédio em Casa, no âmbito do município de Rio Novo, Minas Gerais, e da outras providências. Coloco em única discussão e votação. Presidente. A palavra, vereador Jordão. Abaixo aqui. Boa noite à mesa, vereadores, funcionários da casa. Parabenizar os dois pelo pedido e pedir para o senhor possa assinar junto, caso vossas excelências autorizarem. Uma boa noite a todos. Em votação. Indicação 04/2025, aprovado por 8 votos, menos o voto da Fabiana, vereadora ausente.
Requerimento número 363, de autoria do vereador José Romildo de Oliveira Torres, que requer seja reiterado o requerimento de número 319/2025, que solicita cópia das autorizações das podas de árvores e informações sobre o projeto de tubulação da Rua Evaristo Braga. Coloco em única discussão e votação. Requerimento 363, aprovado por 7 votos, menos um voto da vereadora ausente e menos um voto do presidente, atendendo o regimento, novo regimento da Casa. Requerimento número 364, de autoria do vereador Dário Corrêa Varoto, que requer nivelamento da pavimentação da Rua Marcelo Gomes de Araújo, bairro Nossa Senhora Aparecida. Coloco em única discussão e votação. Aprovado por 7 votos, menos um voto da vereadora Fabiana, ausente, e do presidente por cumprir o regimento. Requerimento número 365, de autoria do vereador Dário Corrêa Varoto, que requer colocação de iluminação na rua Arlete Dias de Paiva, parte compreendida entre as ruas Dr. Gabriel Guimarães e Célio Oliveira Guimarães, no bairro Novo Horizonte. Coloco em única discussão e votação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Autor Dário. Então, esse é um requerimento que já vem fazendo, já tem bastante tempo, desde a administração passada, e o local continua da mesma forma. Um trecho grande da rua, né, dali da casa do Bi, até lá na esquina da Célio Oliveira Guimarães, que está sem luminosidade nenhuma. E um período bem comprido. Então, assim, acho que deve ter que colocar lá, pedir ao prefeito, novamente, a gente tive essa situação em outros lugares também, para ser atendido, para que as pessoas fiquem mais seguras ao passar pelo local, tanto as pessoas que estiverem a pé, quanto também as pessoas de carro. Então, a iluminação ajuda bastante nessa questão aí, é um local que realmente está muito escuro. Requerimento 365, aprovado por 7 votos, menos o voto da vereadora Fabiana ausente e do presidente por impedimento regimental. Desculpa, falta o dado. Agora ok. Requerimento 366, de autoria do vereador Wellington Costa Souza, que requer que seja elaborado projeto de lei para a regulamentação do transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativo. Coloco em única discussão e votação. Pela ordem, presidente. A palavra é do autor Wellington. Só cabe informar aqui que, já conforme eu explanei no requerimento, já temos uma lei federal que determina que os municípios não podem parar o funcionamento desse tipo de transporte, mas cabe ao município editar uma lei disciplinando o serviço conforme a sua realidade. Então, assim, eu acredito. Com relação a esse requerimento seu, vereador, isso não seria tipo um projeto de indicação, não?
Pela ordem, presidente. Fala, vereador Wellington. Senhor vereador, eu prefiro não fazer por indicação, por envolver uma matéria muito sensível, e eu prefiro que o executivo tome a iniciativa perante essa situação, tendo em vista que já houve empresas que pediram lá para funcionamento, já está sabendo a demanda da situação, a gente está aberto também para conversar, mas eu queria que o próprio Poder Executivo tome a iniciativa e encaminhe o projeto para essa casa. Pela ordem, senhor presidente. Fala, vereador Santos. Eu entendo a sua posição de julgar essa responsabilidade para cima do executivo. Só que me chama a atenção aqui, cara, você já cita nesse requerimento seu que tem empresários ou alguém interessado nesse aplicativo. Beleza, ponto. Eu preciso. Eu sei que é uma discussão, a gente vai chegar num consenso para o executivo ver a maneira ideal para ser feito. Porque o taxista que tem placa alugada é simples. Ele devolve ela para o aplicativo. E o cara que gastou um dinheiro na placa? De que forma que vai ser feito isso? Um exemplo, entendi, é questão que a gente está levantando, inclusive você viu esclarecer aqui. Os caras estão acompanhando também as coisas da Câmara. Então, não sei de que maneira, eu acho que você fez certíssimo, é uma coisa que tem que ser debatida, discutida, sentada, para não sair nem um nem o outro prejudicado, porque, eu volto a falar, tem gente que investiu logo em placas de táxi. Investiu, até mudando um pouco de assunto, mas em cima de placas de táxi, tem gente que investiu algo que não pode trabalhar no outro. Eu sei que não tem nada a ver, comunicação é uma coisa, mas é um exemplo que eu estou dando. Eu acho que é realmente uma coisa bem complicada, fez certo, agora tem que sentar todo mundo com um executivo, com toda a classe que está envolvida nisso aí, para chegar num bom senso. Pela ordem, só Fala, vereador Wellington. eu entendo a questão, mas eu acredito o seguinte: se a gente não acompanhar a evolução que vem acontecendo nas outras cidades, nós nunca vamos progredir para frente. E eu fiz uma pesquisa também, olhando esse lado da questão dos taxistas, eles também podem fazer o credenciamento, vai trabalhar a mesma coisa, entendeu? Só que assim, quanto mais pessoas tiver oferecendo serviço à população, a população vai ganhar através do valor, vai ter mais motorista acessível, vai poder contribuir para a questão de delivery dos estabelecimentos comerciais. Isso vai ajudar a abrir um leque muito grande para a cidade. E a questão também, questão de impostos, um recolhimento de impostos. Assim, temos a lei federal, hoje em dia o município não pode proibir essa atividade nas cidades, proibindo. Só demandar o Poder Judiciário, que derruba facilmente. E assim, a gente tem que encarar, infelizmente, é uma classe, eu sei que é complicado, mas a gente tem que evoluir também, a gente não pode regredir, temos que evoluir conforme a nossa legislação. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Jordão. Bem, é um tema bem amplo, que eu acho que tem que ter uma regulamentação primeiro dos táxis. Tem gente com 4, 5 placas, alugando placa, outra coisa, gente puxando aluno em carro pequeno, sem autorização nenhuma, sem nada, sem um documento que resguarda essas crianças. E tem gente fazendo esse transporte ilegal. Existe um monopólio de placa que todo mundo sabe. Eu acho que o primeiro passo de regulamentar o que está rolando aqui primeiro, para depois introduzir os aplicativos. Que eu acho que o sol nasce para todo mundo, qualquer um pode ter um carro aí e puxar pessoas, mas eu acho que o primeiro passo é regulamentar o que a gente tem para depois a gente abrir as portas para alguma coisa nova. Eu acho que a gente podia sentar com os taxistas, ver a situação de placa, carro, estado de carro também. Tem carro que tem mais de 20 anos, está pondo os outros em risco. Claro que
que talvez a pessoa não tenha o dinheiro para comprar um carro novo, mas põe as pessoas em risco. E esses carros que eles estão fazendo, esses transportes dele também, as escondidas, isso está muito bom, até cair, bater e matar o filho de alguém. Vai estourar aqui nessa casa, o que a gente tem feito com relação a esses transportes aí. Acho que sim, a gente deve abrir mercado para todo mundo, mas eu acho que primeiro a gente tem que regulamentar o que tem aqui na cidade. A palavra é da doutora. Alguns vereadores aí já expuseram as suas opiniões, né? A gente concorda com todas as opiniões, já parabeniza que o vereador pelo requerimento. E aquela discussão muito ampla, né? É um requerimento que está indo para lá para ver se o prefeito vai regulamentar a situação. E dentro das atribuições dele lá, ele vai fazer o que couber e depois vai para as atribuições que são as atribuições nossas, em representar a população e tentar votar o projeto o mais justo possível, através de representação de emendas, seja lá o que couber, emenda aditiva, modificativa, supressiva, e tentar a gente amparar essas pessoas. Então, assim, a gente já viu o problema que é, porque cada um vai puxar para o seu lado. E envolve outras várias questões, por exemplo, o vereador citou a questão das pessoas transportando crianças e tal. Concordo plenamente, cabe, no caso, a fiscalização de quem? Da Polícia Militar, na questão do estado do veículo, das pessoas que alugam ele de forma particular. O consenso das mães, então, olhando os veículos também, e nós também como representantes. Então, assim, é um tema bem amplo, a gente sabe que é polêmico, vai abranger várias questões, então é uma questão da gente comunicar aos interessados também sobre o projeto, para as pessoas também poderem opinar e nós tentarmos chegar a um consenso aqui que agrade a todo mundo. É igual o vereador falou ali. A regulamentação vai ajudar. Então, se a gente ficar só naquela questão de táxi ou outro tipo de locomoção de veículo de transporte de pessoas, vai ficar bem complicado. Então, questão de chamar todo mundo, ver um consenso, ver o que agrada também a população, a quem utiliza o serviço que é o mais beneficiado, para a gente chegar num denominador comum, um debate entre todos nós e todos aqueles que são de fato interessados. A palavra é da vereador José Romeu. Boa noite à mesa, boa noite aos nossos vereadores, funcionários, pessoas em casa acompanhando. O que me preocupa é só a condição financeira desse povo, porque a gente já vê aí que tem motorista de táxi, tem dinheiro que faz 2 corridas. E esse trabalho clandestino aí, eu tenho visto que tem trabalhado bem mais. Mas a tradição não pode ser prejudicada nessa história. O táxi, o verdadeiro táxi, ele tem que existir sempre. Como o vereador Santos falou, e se eles desistirem? Então, eu concordo com a posição do vereador, mas eu acho que a gente devia discutir isso mais um pouco antes de aprovar, porque não vai ficar ruim para ninguém se a gente trocar ideia, ver as condições de um lado e de outro, porque os taxistas atualmente já reclamam da clandestinidade. Os taxistas oficiais que pagam a taxa deles anualmente, o alvará, e os clandestinos trabalhando descaradamente, dito por eles, não por mim, porque eu faço parte do motorista, mas na reclamação deles. Então, primeiro a gente tem que olhar o lado de quem já está prestando um serviço ao município, que no caso são os taxistas licitados, né? E eu estou de acordo, vereador, toda a cidade tem que ter sua renovação, concordo contigo, mas eu pediria que a gente discutisse esse assunto melhor, como o deputado falou, entre
a empresa que está interessada, junto com os motoristas, e nós todos juntos discutindo para chegar num denominador comum. Concordo com a sua opinião, concordo com a sua posição, mas aí tem motorista de táxi que tem praticamente a vida inteira, como o Zé Carlos, que é um exemplo, que está aí, sol, chuva e outros mais. Então, todos precisam trabalhar assim, mas esses já prestam serviço há anos e anos aqui no nosso município, então eles são merecedores de respeito e têm o direito também de opinar nessa situação. Vamos ser democráticos, vamos chamar todo mundo, que nós entremos num acordo, para que ninguém saia prejudicado nem chateado. Muito obrigado. Só uma Fala, vereador. Eu concordo com o vereador Zé Romero. A minha intenção nesse requerimento é dar um pontapé inicial para corrigir os problemas existentes, melhorar o que já está e aperfeiçoar o futuro nosso. Tá? Fala, vereador Dário. Quando teve esse debate na Câmara, na legislatura passada, inclusive fui eu que dei o pontapé, tinha uma situação que falava que a função do taxista tinha que ser personalista, né? Ou seja, o cara que é dono do táxi, ele, vou citar uma pessoa, citar as pessoas que a gente sabe trabalhar, por exemplo, o Chiquinho, exerce a função personalista, porque ele é um motorista, ele é o dono do carro e ele é um motorista, então aquele ali é o serviço dele, é o serviço que ele presta. E assim como está em outros também. Só que a gente viu com o passar do tempo que as pessoas foram comprando placa de táxi e colocando outra pessoa para trabalhar, pessoas tendo um outro ganho e prejudicando aqueles que exerceram a função personalista. Então, se tiver que ser, nesse caso, a função personalista, eu sou totalmente de acordo, porque eu acho mais justo. Eu não acho justo uma pessoa só porque tem um poder aquisitivo maior de poder comprar mais placas e poder colocar outras pessoas a trabalhar, ter 3, ter 4, ter 5 placas ali, enquanto a pessoa que às vezes vai exercer aquela função personalista, ela não tem nem a mínima condição de competir com aqueles, até às vezes por questão de um preço mais barato, para minar o taxista que exerce essa função. Então, assim, eu sou de acordo, primeiramente, né, de início, que seja dotada dessa função personalista, a pessoa que é o taxista, ele tem o carro dele, ele está dirigindo, fazendo todo o trabalho de locomoção de passageiros diariamente. Fala, vereador Zé Romero. O vereador Dário está certo. O nome já indica o prestador de serviço, quando ele tem o alvará de uso daquele espaço para prestar serviço à comunidade, mas isso lhe dá o direito também de ter um funcionário, pagando seu INSS, recolhendo tudo direitinho, mas o que o vereador falou é certo, nós temos que partir daí. As placas que estão no município, ela tem que ter o dono da placa trabalhando, porque ele é prestador de serviço, ele vai lá, pega o alvará como prestador de serviço do município, aí ele passa, pega e terceiriza. Isso está muito errado mesmo, porque tira a oportunidade de outro que queria trabalhar. Então a placa de táxi, não só em Rio Novo, como em Juiz de Fora, não pode se formar uma empresa de táxi. É o trabalhador fazendo uso daquela concessão que o município dá. Então nós partindo daí, a gente começa a moralizar tudo que tem que ser moralizado. O cara que não faz uso da placa, ele abre mão e vende ela para quem está usando. Passa para ele, não é ele o operador daquele veículo, daquele serviço, então que passa para ele. Isso nós devemos fazer com mais rapidez possível. E daí a gente começa a caminhar através da URA. Mas, porém, como disse o vereador Jordão, primeiro nós temos que organizar o que nós temos no momento, que são os taxistas. A partir daí a gente pensa em outra forma, pensa em oportunidades para Uber, qualquer coisa que venha
escola de lei. Mas o taxista ele tem que ter um certo respeito, porque, querendo ou não, a maior propaganda do município está dentro do táxi. Porque se a cidade funciona bem, ele vai falar que cidade, que turista, que administração, que saúde, que educação. É o primeiro contato do cidadão que visita qualquer cidade é o táxi. Então, isso vem de décadas e décadas e a gente não pode perder esse benefício que nós temos, não, porque o taxista é um grande parceiro do município. Fala, presidente. Fala, vereador Jordão. Não, só para finalizar aqui, se Deus quiser, só para falar que a gente votar, e isso aqui hoje, não quer dizer que amanhã já tenha aplicativo aí, não tem carro na rua, não. Foi o que o Etinho falou, a gente está dando o nosso passo primeiro. E fica de cima da prefeitura para primeiro ter os primeiros passos com os carros que rodam aqui dentro. Eu acho que a gente tem sim que evoluir e não quer dizer que o voto de hoje já vai amanhã e já está ativa, não. É só para deixar vocês mais calmos, porque eu tenho uns tão tensos aí Pela hora. Fala, vereador. Jordão, você levantou uma questão interessante, porque amanhã ou depois o pessoal vê que ele está votando aqui a favor de ir para o executivo, que ele está criando um projeto, alguma coisa não. O vereador falou, o Neto falou, o Zé Luiz falou, a gente tem que sim, esse também falou, olhar primeiro os taxistas. Mas isso aqui ele está mandando uma coisa para o executivo para ele elaborar e voltar. Aí depois aí nós vamos ferver em cima. Se não tiver de acordo, não tem como. A gente não vai prejudicar o trabalhador, não. É só isso para deixar gravado, porque senão amanhã sai outra narrativa para a rua de maneira diferente. Todo mundo está com os taxistas. Não tem isso aqui. Exatamente, então eu acho que nós devíamos até fazer uma coisa bem assim formalizada, para depois não dar conversa fiada, porque tem gente que fala, que ele diz que não me diz. Então, assim, se o prefeito, a gente nem sabe se o prefeito vai apresentar um projeto regulamentando isso, né? Mas se realmente ele vier a mandar nessa casa o projeto, eu acho que nós devíamos formalizar, né, uma reunião com essas pessoas e o papel ser assinado, a gente fazer uma relação das pessoas que a gente sabe que trabalham com táxi, puxando, carregando a aluna aí, não que seja servidor público, mas de forma particular, para todas as pessoas participarem, para a gente chegar no denominador comum aí, onde todo mundo, pelo menos, ficar a par do que está acontecendo e participar das discussões, para nós podermos aí, então, se o projeto for apresentado, a gente poder apresentar emenda e ver o que a gente pode mexer para parar os taxistas e outras pessoas que por acaso tiverem a intenção de ser taxista também, e não tiver, claro, que outras questões mais. Pessoa que tivemos aqui a presença do seu prefeito, excelentíssimo prefeito, e eu coloquei essa situação para ele. Ele falou que já tem umas coisas que já estão sendo realizadas para minimizar esses problemas. Então, vim aqui colocar as outras coisas que então não estavam sendo providenciadas, como a questão da tela que eu falei em frente à bancada, onde protege as pessoas da questão de bola, de praticante de atividade esportiva lá, para a gente poder melhorar a situação e o uso da água em si, principalmente em dias de chuva. Em votação, requerimento 367.
Aprovado por 7 votos, menos o voto da vereadora Alceste Fabiana e do presidente por impedimento regimental. Depois tivemos lido pelo secretário 11 ofícios do Executivo Municipal em resposta a diversos requerimentos. O ofício número 509/2005 do Executivo Municipal em resposta ao ofício dos conselheiros tutelares. Mais uma vez, lembro aos senhores vereadores a necessidade de assinar os projetos de autoria desta casa. Também precisamos emitir os pareceres pelas comissões de legislação e de finanças, para que possamos votar os projetos que já estão em andamento, principalmente Plano Plurianual, Lei Orçamentária 2026, subvenção às entidades, projeto de resolução do novo regimento interno e projeto de emenda à lei orgânica. A palavra está livre. Pela palavra, presidente. A palavra, vereador Santos. Cheguei a escrever um negócio lá em casa para não me esquecer. Eu quero parabenizar a vereadora Fabiana pelo evento que ela fez aqui no dia 20. E, como o senhor já disse, eu infelizmente não está aqui, entre aspas, já está representando o nosso município na Marcha da Mulher Negra lá em Brasília. Eu quero deixar registrado aqui o meu manifesto de repúdio. Na hora que eu cheguei aqui nessa casa, na frente da casa ali, nossa casa aqui em Tortilês, contra atos racistas já, de cidadãos que estavam ali fora, torcendo e falando que ninguém vinha no evento dela. Isso é inadmissível. Nem sei a palavra que eu vou falar, porque eu vou falar besteira aqui. Então vamos lá. Quero deixar o meu manifesto de repúdio contra atos racistas no dia 20 de novembro, antes do evento aqui na nossa Câmara. Tinha pessoas aqui na porta dizendo que o evento não iria ter ninguém. É lamentável que em pleno século XXI temos que deparar com esse tipo de preconceito. Isso mostra o quanto temos que trabalhar por a igualdade. Quero parabenizar a vereadora Fabiana pelo belo evento. Foi um momento de reflexão, valor, razão de cultura, divulgação das coisas da África, combatendo o racismo. Foi um sucesso, muitas pessoas compareceram. Acredito eu que foi o início de muitas ações para combater o preconceito e principalmente o racismo em nossa cidade. Mas o que me chama mais a atenção, isso aqui foi umas coisas que eu escrevi assim, de imediato para não esquecer, que os mesmos que estavam ali fora torcendo e falando que ninguém viria aqui, mas se ferraram, porque o evento foi bacana, eu acho que todos aqui, mas na hora do Gomes e Belo lá embaixo, eu deixaram de embora não. Fica só apenas esse desabafo, porque eu acho uma sacanagem tudo que a gente tenta fazer no município, tentar dessa forma. Isso eu acho que são pessoas da cabeça de cara, que eu não sei o que bate na cabeça de um cara desse. Eu não vou citar nome porque não tem motivo. E agradecer ao senhor pelo apoio, eu acho que foi gratificante mesmo. E outra coisa que me chamou a atenção, se eu não me engano, está com pessoas que estão mais tempo aqui, o Jordão, o vereador Pedro, o vereador Tarek. Se eu não me engano, acho que foi a primeira vez que foi chiada a bandeira aqui na nossa Câmara, não foi? Então acho que isso é um marco. E vamos entrar no projeto. Agora eu disse que isso já tinha saído, então a pessoa tinha compromisso tanto sou como prefeito. Estou com o projeto pronto. Vou apresentar esse projeto do Carvalho de Itaíra, que para o próximo ano a gente tem uma semana de consciência negra durante a semana do mês da consciência negra, no dia 20, para a gente divulgar de acordo, não só aqui na nossa Câmara, mas debate, colégio, está pronto. E desde já me pedir o apoio de todos nessa votação aí, para a gente mandar e sentar. Eu creio também que o prefeito vai escutar isso aí. É só isso mesmo, é só mais um desabafo. Obrigado, uma boa noite. Parabéns, vereador Santos. E, bom, pode contar com a gente.
explodiu nas semanas, acho a ideia maravilhosa. E, infelizmente, esses comentários atuais, muito fora de texto dos momentos, não é certo. O país tem quantos anos de idade? Isso não era para existir, não. Foi eles que ajudaram esse país a aparecer, fizeram o mais pensado que eles fizeram. E como eu falei que no dia da minha fala, para mim é muito simples isso. Para mim isso não era para existir nunca. Eu nasci criado a maior dos curiosos. Graças a Deus nunca tive problema nenhum de amizade com o preto, com o branco, nunca tive essa diferença nunca. Graças a Deus. Então tudo que for a respeito disso, vereador, pode contar com a gente, estamos juntos. Em respeito ao sitiamento da banqueira, já está, conforme o projeto do vereador Dário, e a ideia minha agora, nós vamos dar um jeito de fazer uma coisa com a banda. Eu acho que pela Câmara não será possível, mas eu vou conversar com o Guilherme e pago uma remuneração à banda mensalmente. E toda segunda-feira, no dia da reunião, nós vamos tirar a bandeira com a banda local contando o nosso hino nacional. Fala, Gustavo. Gostaria de deixar aqui na ata o motivo do meu não comparecimento. Minha filha esteve bem enjoadinha durante a noite e quando eu acordei já estava praticamente na hora do evento, até que eu mandei mensagem para o vereador perguntando se já estava todo mundo pronto, já ia começar. E eu ainda teria que me arrumar para vir ao evento, por isso que eu não vim. Fico muito satisfeito que tenha feito o achamento da bandeira, lá de fora da Câmara, porque foi aqui uma proposição minha através do requerimento, conforme que consta no regimento interno, essa questão. Então, assim, gostaria de deixar mais uma vez gravado aqui. Agora, eu queria falar sobre a questão, aqui parabenizar, ao mesmo tempo agradecer ao Rogério Miranda, da zona, o professor Jair, que são os proprietários da Milano, a qual bem lá na frente eu conversei com eles quando eu resolvi fazer, já tinha até feito a questão da moção de aplauso para a empresa pelos seus 45 anos e conversei com o Rogério sobre a possibilidade da empresa doar um produto que eu acho que nem consta no seu portfólio, que é aquele letreiro cimentício, mostrando o nome da cidade, para a gente divulgar mais o nome da cidade. A gente não tem no município local nenhum isso, e toda a cidade já tem, cidades de Guaraná, Coronel tem. Então, assim, deixa aqui o agradecimento aos proprietários da empresa Milano. E já conversei até com o prefeito sobre a questão dele fazer a base em algum lugar, a gente arrumar um local, fazer uma base cimentícia e só instalar a iluminação para nós colocarmos em prática lá as leis, a obra lá. E, inclusive, conversar com os artistas locais, com as pessoas que são produtores, colocar algumas coisas, personalizando essas letras com as coisas relativas à nossa cidade. Então, acho que vai ser de grande valia. As letras já estão confeccionadas, prontas. Agora só está dependendo mesmo da conversa entre eu e o prefeito, para a gente ver um local. Eu propus que fosse na pracinha do bairro Cerâmica, ali perto do bar do Chico, ali mais para frente, para o local mais seguro para as pessoas na chegada da cidade, tanto o pessoal de São João, o pessoal de Juiz de Fora, Guaraná, vindo de lá, e um local seguro para as pessoas pararem para quiserem tirar foto, postar a questão do nome da cidade. Então achei bastante bacana, gostaria de deixar gravado nada disso, tá bom? No mais, uma ótima semana a todos vocês. Pela hora, prefeito. Fala, vereador João. Eu vou ser breve. Aqui, eu gostaria que Vossa Excelência olhasse que nessa casa se existe algum arquivo que fale que a Visconde é tombada como patrimônio, porque constantemente todo mundo me cerca e pede providência com relação àquela rua.
Aí a gente pede para nivelar a rua, eles vão fazer um buraco desse tamanho, o carro começa a socar o fundo na frente, faz outro buraco. E assim, após acabar com o problema do escoamento de água, caso ela não seja tombada, a gente vê com os deputados ali uma verba para esse asfalto. Claro, com um redutor de velocidade. O calçamento é tombado. Claro, com quebra-mola e etc. Porque ela, desse jeito, o povo já voa ali, já corre. Eu acho que um asfalto com quebra-mola é caro, é claro. Ajudaria depois a resolver o problema do escoamento de água, é claro. Se botar asfalto, aí que acaba com isso. Só isso eu quero dizer. Boa noite a todos. Eu aproveito o gancho do vereador Santos, parabenizo a Fabiana também, porque foi uma coisa muito bem organizada, um movimento muito bonito. Mas esse racista, ele tem um pé na África também, brasileiro todo ele tem uma genética do negro. O que mais debocha é o que mais carrega a genética. Então, não apavora com isso não. O cara, quando é racista, é porque ele é pobre de espírito, é porque ele é infeliz dentro de casa, ele é infeliz no amor. Então é o zero à esquerda. Enquanto a Rio Branco, não adianta nada, vereador Jordão, asfaltar, pôr croquete, se esse excesso de peso continuar passando nas nossas cidades. Não adianta nada arrumar a rua, calçar a rua, asfaltar a rua. O que o município tem que brigar é para esse acesso sair o mais rápido possível. São 2 coelhos com uma cajadada só. Nós aumentamos o município porque toda rodovia, ferrovia se constrói e ele vai ter que sair do centro da cidade. E o nosso patrimônio histórico, como a prefeitura, como a casa da Elisa e várias outras casas na Rio Branco, não vão sofrer o impacto do excesso de carga que eles passam por aqui para fugir da balança. Então nós temos que correr para proibir esse excesso de carga e passar de tempo no município. Muito obrigado. Convoco os vereadores, de acordo com a presença da Fabiana, a chegada dela, a reunião extraordinária para quinta ou sexta-feira. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a reunião ordinária, 24 de novembro de 2025. A votação ficou livre. Vereadores, funcionários da casa, colaboradores, plateia. Ordem do dia, reunião extraordinária de 24 de novembro de 2025 da Câmara Municipal de Rio Novo, Minas Gerais. Solicito ao vereador Dário que faça a leitura do expediente. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes, mesa diretora, funcionários da casa, dos carros, população da nossa cidade. Projeto de lei número 032/2025 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, em segunda votação. Geraldo, que você falou, para esse esquema eu ia te mostrar. Ordem do dia. Projeto de lei de número 32/2025 de autoria do Executivo Municipal que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Parecer jurídico, parecer da Comissão de Legislação da Comissão de Finanças já inserido. Coloco em segunda discussão e votação. Aprovada a segunda votação, projeto de lei número 32/2025. 8 votos
a favor, menos o voto da Fabiana, vereadora ausente. Palavra está livre. Não havendo mais nada a se tratar, declaro encerrada a reunião extraordinária de 24 de novembro de 2025 da Câmara Municipal de Rio Novo. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.